Que tempo bom. Como o pastor me apresentou, meu nome é Mateus, sou de Belo Horizonte, BH, sou mineiro, gosto de um pão de queijo, falo uai, sou não falo, mas uai eu falo. Pode ser que solte um aqui durante a mensagem, pode ser que eu solte um uai aqui, mas fique tranquilo aí, porque estou familiarizado com a minha terra, né? BH, alguém já foi em BH? Quantos aqui foram em BH? Ó, então vocês comeram um pão de queijo bom demais a conta lá, né? Então sou lá de BH. Sim, foi uma das nossas igrejas, né, lá, desde 2014. Inclusive estamos tendo um evento justamente agora, lá na nossa igreja com Davi Feijoli, que é da casa aqui, né, ele está conosco lá, é a segunda vez que ele está lá no nosso ministério, e estamos servindo a igreja local desde 2014, tanto eu como a minha esposa, ela está nos assistindo agora, vou até ver se está tudo ok aqui, e senão depois ela fala: "Olha, estava fora do lugar a sua roupa, então, vê se tá tudo ok, né, depois senão leva uma bronca depois". Então estamos servindo a nossa igreja local desde 2013. A minha esposa serve no projeto Pequeninos, é o Pequeninos Belo Horizonte, é lá na nossa igreja, ela está na liderança e eu a auxilio nesse trabalho maravilhoso que temos alcançado as crianças, né, da região, e o Senhor tem feito grandes coisas através desse trabalho que nasceu no coração do pastor Jairo lá em Soledade. E está acontecendo lá em BH, e é na nossa igreja, graças a Deus. Também trabalho lá na área de treinamento ministerial, tenho auxiliado o meu pastor no treinamento e supervisão ministerial. Então temos servido tanto a igreja local como o ministério itinerante, né, servindo as igrejas e no rema, não sou desigrejado, amém? Estamos servindo a igreja local e também no ministério itinerante. Hoje eu quero trabalhar com vocês com base, né, vamos usar o nosso texto inicial aqui, que é Hebreus capítulo 8, verso 6. Quero falar um pouco hoje sobre a superioridade da nova aliança, apresentando a saúde física na nova aliança. Creio que seremos muito abençoados nessa manhã. Você crê junto comigo? Quero expressar aqui o meu privilégio de estar com vocês durante esse tempo aqui no Rema. Conheci o pastor Janduí em 2022. Ministramos em uma reunião de liderança. Estamos juntos naquela reunião e desde então temos mantido contato e é um prazer estar com vocês. Amém? Aí, Hebreus capítulo 8, verso 6, está escrito: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Pai, te agradecemos pela tua graça, o seu favor, Pai, sobre nós nessa manhã. Agradecemos por esta unção trabalhando de forma dupla, tanto para ensinar como para assimilar aquilo que tem sido ensinado. Agradecemos ao Senhor também pelos teus milagres, milagres sendo realizados enquanto a palavra está sendo ministrada, convicção está sendo gerada nos corações e também através dos dons, Pai, do teu Espírito. Cremos que aonde os homens param, o teu Espírito continua. E sabemos, Pai, que somente o Senhor pode fazer o que homem algum pode fazer. Então, Pai, nos submetemos à tua unção, à tua graça, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, esse é um texto bem conhecido. Aqui o autor dos Hebreus está falando, né? Que agora obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Antes de entrar, de fato, na explicação do texto em si, devemos entender o contexto em que esta passagem está inserida. Primeiro, o contexto da época, né? O contexto cultural, o contexto em que a igreja primitiva estava. Depois, o contexto da própria carta aos Hebreus. No contexto da época, quando estudamos, né, a história da igreja, aprendemos que, dentro do contexto primitivo, havia uma terrível perseguição. Era fogo cruzado para todo lado. Temos que, desde o derramamento do Espírito Santo, a igreja foi e tem sido forjada debaixo do poder de Deus, mas também em meio a muita perseguição. E era justamente esse contexto aqui da carta aos Hebreus. O povo estava sofrendo essa terrível perseguição. Os judeus que rejeitaram Jesus como Messias, como Filho de Deus,
estava agora perseguindo aqueles que haviam reconhecido que Jesus é o cumprimento das profecias. Que Jesus é o cumprimento da lei, dos profetas e dos salmos. Então, aqueles judeus crentes em Cristo estavam sendo ameaçados para abrirem mão da sua fé em Cristo Jesus. Eles estavam sendo ameaçados para voltarem ao contexto judaico, ao judaísmo. E dentro desse contexto todo, aí vai entrar o contexto da carta aos Hebreus, onde vemos o motivo pelo qual o autor aos Hebreus está apresentando a superioridade de Cristo em todos os aspectos. Por isso que quando olhamos Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, o autor aos Hebreus menciona que aqueles irmãos não deveriam abrir mão da sua fé, não deveriam abandonar a confiança, porque ela tem grande galardão. Isso é mencionado em toda a carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus apresenta a superioridade de Cristo em todos os aspectos. No início do capítulo, já no início da carta, na verdade, no capítulo 1, o autor aos Hebreus apresenta Jesus como superior aos profetas. Além de ser superior aos profetas, ele apresenta também a mensagem de Cristo como superior a toda a mensagem liberada no Antigo Testamento. Temos também no capítulo 1 ainda que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 3, Jesus é superior ao ícone do Antigo Testamento, que é Moisés. No capítulo 4, Jesus é superior a Josué. No capítulo 5, vemos que Jesus, o sacerdócio de Cristo, é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Quando entramos no capítulo 8 até o capítulo 10, temos o autor dos Hebreus apresentando que o sacrifício de Cristo é superior e muito. Ele apresenta ali que a repetição de sacrifícios no Antigo Testamento apontava a ineficácia daqueles sacrifícios para trazer o homem ao lugar que ele nunca deveria ter saído, para justificar o homem, para purificar o homem. Mas veio Cristo com o único sacrifício e purificou a nossa consciência para sempre. Nos deu uma nova realidade, nos trazendo novamente ao lugar do qual nunca deveríamos ter saído. Então, o autor aos Hebreus está apresentando a superioridade de Cristo em todos os aspectos. E por que ele está fazendo isso? Lembra que apresentamos aqui que eles estão sendo ameaçados para abrirem mão da sua fé em Cristo Jesus. Estão sendo pressionados. E como sabemos, de acordo com Romanos capítulo 10, verso 7, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então o autor aos Hebreus está demonstrando as razões pelas quais eles não deveriam abrir mão da sua fé em Cristo. Ou seja, gerando fé no coração do povo. Amém, irmãos? Mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias, que eles estavam no caminho certo. Na verdade, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que havia sido estabelecido na lei mosaica. Ele é o cumprimento de toda a profecia. Então, com base nesse conhecimento, eles entenderiam que eles estavam no caminho certo. E é por isso que o autor dos Hebreus está mencionando aqui, agora, se referindo ao contexto da nova aliança, ao tempo em que estamos vivendo. Ele diz: com efeito obteve Jesus ministério. Aqui ele está falando sobre o ministério celestial do nosso Senhor Jesus. Faz referência à atuação dele agora. Ele vai continuar dizendo: obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança. O que vemos aqui nesse texto, irmãos, é que essa expressão mais excelente e superior é apresentada, no contexto da carta aos Hebreus, em muitos contextos. Temos isso sendo repetido em várias vezes aqui dentro da carta aos Hebreus. Dentro da carta aos Hebreus. As expressões superior, tanto mais excelente, justamente para demonstrar a superioridade da nova aliança sobre o momento em que estamos vivendo. Então essa expressão aparece muito no texto. Mas ele continua dizendo que esta aliança é superior, tanto mais excelente, quanto é ele também, o mediador superior, com base em superiores promessas. Então vemos que a nova aliança é superior. E uma das razões da nova aliança ser superior é porque o nosso mediador, Jesus Cristo, é superior. Amém, irmãos? Uma das razões da nova aliança ser superior é porque o nosso mediador, Jesus Cristo, é superior. Então vemos isso dentro do texto bíblico, apresentando a superioridade da nova aliança.
Então, as promessas são superiores, porque o mediador é superior. Aquele que estabeleceu a aliança é superior. Então, o que percebemos aqui é que a nova aliança excede e muito a todo o contexto do Antigo Testamento. Outra razão da nova aliança ser superior é quando olhamos, por exemplo, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 5. Vemos o autor dos Hebreus mencionando que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Aí ele vai dizer, Cristo, porém, em sua própria casa, a qual somos nós, ele é fiel como filho. O que percebemos nesse texto? Na antiga aliança, Deus está lidando com servos. Na nova aliança, Deus está lidando com filhos. É claro que somos servos ainda, como filhos servimos ao Senhor. Mas no contexto do Antigo Testamento era somente servo depois da queda. Então, a nova aliança, uma das razões dela ser superior, é porque na nova aliança Deus está lidando com filhos. Amém, irmãos? O texto mais conhecido da Bíblia é João 3, verso 6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na nova aliança, Deus está lidando com filhos. E você há de concordar comigo, se tem empresários aqui, você há de concordar comigo, que o tratamento que você tem para com o seu servo, com o empregado, é diferente do tratamento que você tem para com o seu filho. É diferente. Por mais que o empregado, o servo, tenha alguns benefícios, não se compara aos benefícios que estão disponíveis ao filho. Afinal de contas, o filho faz parte da aliança. Amém, irmãos? Faz parte da nova aliança. É por isso que o autor dos Hebreus está demonstrando. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Oh, aleluia! O nosso mediador Jesus Cristo é superior. E você há de concordar comigo que deve, para entendermos o que está acontecendo na nova aliança, uma das formas é fazer um comparativo com o que estava disponível para o povo na antiga aliança. Porque se eu quero saber o que está disponível na nova aliança, e falando especificamente sobre cura, eu tenho que entender o que estava disponível na antiga aliança. É claro que isso vai envolver todos os benefícios disponíveis na obra da redenção. Porque você acha de concordar comigo, irmãos, que uma nota de R$100 é superior à nota de 50? É superior porque na nota de 100 tem todos os benefícios disponíveis na nota de 50, mas tem um a mais, tem um plus, tem algo superior. A nova aliança não seria superior se não tivesse disponível na nova aliança o que estava disponível na antiga aliança. Amém, irmãos? Vá comigo, por favor, em Êxodo capítulo 15, verso 26. É um texto bem conhecido. Êxodo 15, verso 26. Êxodo capítulo 15, verso 26, está escrito: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui é que há uma conexão em andar em saúde divina ao andarmos em contato com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus revela a própria vontade dele. Não tem como relacionar com Deus se não for por meio da sua palavra. A sua palavra é o nosso padrão. Até o próprio Espírito, da qual conhecemos e nos relacionamos todos os dias, ele é chamado na palavra de Deus, né, em João 16, verso 13, de o Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo nunca vai te levar para um lugar que não seja a verdade, que não seja a palavra dele. Então o texto está mencionando que se o povo ouvisse atento a palavra do Senhor, nenhuma enfermidade viria sobre eles.
Então, a palavra de Deus demonstra a atenção que Deus dá ao nosso corpo. Em outras palavras, dê atenção à atenção que eu dou ao seu corpo. Amém, irmãos? Não tem como falar sobre evangelho sem ensinar sobre cura. É impossível. Sem falar sobre a vontade de Deus no que diz respeito ao nosso corpo. Outro ponto a ser destacado aqui é o fato dele ter dito: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe que ele não disse: se ouvirdes a voz do Senhor teu Pai. Ele disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Lembra que estamos fazendo o contraste, né, entre a antiga aliança e a nova aliança, destacando a superioridade da nova aliança, o que está disponível para todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então ele mencionou: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Outro ponto a ser destacado desse texto é o fato dele ter mencionado, né, sobre enfermidades que vieram sobre os egípcios. Então, não tenho tempo de explicar aqui o que está acontecendo nesse contexto, mas é óbvio que aqui é um juízo divino sobre aquele povo, em razão do pecado deliberado, ou seja, o próprio povo colhendo daquilo que eles mesmos plantaram. Amém, irmãos? Juízo é simplesmente isso. Afinal de contas, a vontade de Deus sempre foi abençoar todas as pessoas. Não é a aliança que Deus fez com Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E isso inclui os egípcios. É muito importante lembrar disso, que quando o povo foi tomar posse da terra prometida, tanto Josué capítulo 2 como capítulo 6 fala sobre isso. A prostituta Raabe, ela recebeu os espias. E ela foi poupada. E somente os desobedientes que receberam do juízo foram destruídos. Então o que percebemos? Quando Raabe, né, recebeu o que Deus estava fazendo através do povo de Abraão, aceitou isso, e o desejo de Deus era abençoar todas as famílias da terra, ela participou daquela bênção. Ela foi poupada. Nem fazia parte da aliança, irmãos. E ainda assim foi poupada. Demonstrando assim que sempre foi a vontade de Deus abençoar. Amém, irmãos? Não é a enfermidade. Enfermidade não tem origem em Deus. E é o que vemos no texto bíblico. Outro ponto a ser destacado nesse texto é o fato de ele ter dito: eu sou o Senhor que te sara. Ele poderia muito bem ter dito: eu sou o Senhor que sara. E entenderíamos da mesma forma. Por que usar a expressão eu sou o Senhor que te sara? Isso é algo pessoal, gente. Porque saber que ele sara é uma coisa. Pode sarar o irmão da direita ou da esquerda. Eu não sei se é a vontade de Deus me curar. Mas quando ele disse eu sou o Senhor que te sara, ele está personalizando essa declaração. Eu sou o Senhor que sara você pessoalmente. Ele é o médico dos médicos. Ele é o nosso Jeová Rafá. Amém, irmãos? E olha que quando saiu o povo ali do Egito, no capítulo 12, no verso 37, fala que saiu ali aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. De acordo com a contagem dos estudiosos, havia entre o povo entre 2 a 3 milhões de pessoas. E o Senhor está se virando para estas 2 a 3 milhões de pessoas, está dizendo: eu sou o Senhor que sara você. Eu sou o Senhor que te sara. Amém, irmãos? Agora, o que é interessante é que eles acabaram de ser libertos da escravidão do Egito. Passaram lá aproximadamente 430 anos, sendo que a maior parte do tempo foi em escravidão. Então, o povo é liberto daquela escravidão, e a primeira promessa que Deus manifesta ao povo, né, demonstra a sua vontade ao povo, é cura. É a aliança de cura, gente. Quando olhamos para Moisés, Moisés é uma figura de Cristo. O próprio Moisés declarou em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Deus suscitará em vosso meio outro profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Isso é confirmado tanto em Atos capítulo 3 como em Atos capítulo 7. Jesus é esse profeta a qual o próprio Moisés havia mencionado. Moisés era para aquele povo o que Jesus é para nós hoje.
Foi Moisés que libertou o povo da escravidão do Egito. É Cristo quem nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Agora, o que é interessante é que, após a libertação da escravidão do Egito, que é uma figura da nossa libertação da escravidão do pecado, o primeiro benefício disponível, depois de sermos libertos do pecado, é a cura. O povo acaba de ser liberto, irmãos, da escravidão do Egito, e o primeiro benefício anunciado é a cura. Mostrando que a mesma cruz que levou os nossos pecados, levou também as nossas doenças e enfermidades. Amém, irmãos? Levou as nossas doenças e enfermidades. Está no mesmo pacote. Está no mesmo pacote. Até porque se Deus não estivesse interessado no nosso corpo, por que ele se revelaria como aquele que cura? Porque não foi o povo que pediu por cura. Não foi o povo que clamou por isso, gente. Foi o próprio Deus que, por livre e espontânea vontade, se revelou como aquele que sara. Amém? E outro ponto a ser destacado é, ele diz, eu sou o Senhor que sara. Muitas pessoas têm trocado o eu sou pelo eu era. Mas ele não era. Ele continua sendo hoje, gente. Que quando fala sobre o eu sou de Deus, é algo que não pode ser alterado, algo que não pode ser mudado. 1 João 4, verso 8 diz que Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é. Ele não pode te amar mais amanhã do que ama hoje. Nem te amar menos amanhã do que ama hoje. Ele é amor, irmãos. Então, quando fala sobre o eu sou de Deus, é algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser alterado. O que mudou foi os homens, não Deus. Amém, irmãos? Então, ele se revelou como aquele que sara. Eu sou o Senhor que sara. Agora, vá comigo, por favor, lá em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, verso 25. Está escrito: servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos seus dias. É forte isso, né? Porque capítulos depois, o Senhor se apresenta dizendo: servireis ao Senhor vosso Deus. Observe que ele não disse, servireis ao Senhor vosso Pai. Isso deve ser destacado, gente. É o mesmo contraste que o autor aos Hebreus fez em toda a carta aos Hebreus, apresentando a superioridade do nosso Senhor. Então, o Senhor diz aqui, servireis ao Senhor vosso Deus, e como resultado, ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Em outras palavras, prosperidade. Bênçãos para todas as áreas, amém? E tirará do vosso meio as enfermidades. Não haverá em vosso meio mulher que aborte nem estéril. Completarei o número de seus dias. Agora ele está falando isso aqui para 2 a 3 milhões de pessoas, aproximadamente. E ele está mencionando, eu vou tirar do vosso meio a enfermidade. Não haverá em vosso meio mulher que aborte ou estéril. Completarei o número dos seus dias. Então isso mostra a vontade de Deus no que diz respeito ao nosso corpo, ao interesse dele para com o nosso corpo físico. A vontade de Deus é que não haja nenhuma enfermidade em nosso meio. Irmãos, isso é a Bíblia. Amém? É o que o texto bíblico ensina. Pode ser que em alguns contextos está fora do que estamos vivendo no contexto natural, né? Mas não é a palavra de Deus que muda. Não é a palavra de Deus que é julgada à luz das nossas experiências. São as nossas experiências que devem ser julgadas à luz da palavra de Deus. Deve se submeter à palavra de Deus. Tirará do vosso meio as enfermidades, e não haverá entre vós nenhuma mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos seus dias. Vá comigo, por favor, para Salmos, capítulo 105. Salmo 105.
verso 37. Salmo capítulo 105, verso 37. Está escrito aqui: Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Como diz algumas traduções, nem um só enfermo. Outras mencionam, estavam todos fortes e saudáveis. Gente, isso aqui só pode ser sobrenatural. Naturalmente falando, com a nossa mente natural, é impossível explicar um texto como esse. Porque são aproximadamente 430 anos, sendo que boa parte desse tempo estavam em escravidão. Se a medicina fosse estudar isso hoje, provavelmente, nas condições das quais eles estavam, haveria entre o povo pelo menos 50% enfermo. Pelo menos. Agora o texto está apresentando que entre as suas tribos não havia nem um só, gente. Não é forte isso? Nem um só enfermo. Todos estavam fortes e saudáveis. Não havia nem um só inválido diante do povo, irmãos. Agora, o que é mais intrigante é 2 a 3 milhões de pessoas. E entre o povo não havia nenhum só enfermo. Agora eu entendo a pergunta de Tiago. Tiago capítulo 5, por favor, verso 14. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, verso 14 está escrito: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará ou curará o enfermo. O texto continua dizendo: e a oração da fé curará o enfermo. Deixa eu só olhar aqui, eu me perdi aqui. Verso 15 agora. E a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ele continua dizendo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora eu entendo essa pergunta de Tiago, gente. Tiago, irmão de Jesus, andou com Jesus, um dos apóstolos da igreja, pastor ali na igreja em Jerusalém, trabalhou no fundamento da igreja, irmãos. E ele está dizendo, peraí, ele entendia muito bem o contexto judaico. Ele entendia muito bem a escravidão do povo no Egito e o momento em que eles foram libertos daquela escravidão, a aliança que Deus havia estabelecido com eles, uma aliança de cura, demonstrando que não era vontade de Deus que houvesse enfermo no meio do povo. Ele entendia muito bem que havia entre aquele povo, saíram lá, 600 mil homens a pé, se contando, né? Mulheres e crianças, havia entre o povo aproximadamente entre 2 a 3 milhões de pessoas. Ele está pensando consigo mesmo, olhando para a nova aliança, uma aliança que é superior, muito superior à antiga aliança. Ele está pensando consigo mesmo, peraí, lá não havia nenhum só enfermo. Nem um só. A pergunta que eu faço é, entendendo a nova aliança, o contexto do Novo Testamento, ele diz, está alguém entre vós enfermo? Será que existe alguém? Isso é muito forte, né, gente? Ele está procurando alguém. Será que existe alguém dentro da igreja enfermo? Aí ele vai dizer, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. Aí ele vai continuar falando, e a oração da fé salvará ou curará o enfermo. A oração da fé. Fé chega onde a vontade de Deus é conhecida. Então observe que havia uma certeza no coração de Tiago
que os enfermos seriam curados quando a oração feita com fé estivesse em operação. Havia uma certeza no coração de Tiago que os enfermos receberiam a sua cura, porque a mesma cruz que levou os nossos pecados levou também as nossas doenças e enfermidades. Que cura é um direito de filho, faz parte da nova aliança. Amém, irmãos? É por isso que há esse contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Aliança e testamento é a mesma coisa, são sinônimos. Agora Tiago está pensando, peraí, em uma aliança inferior, onde Deus estava lidando com servos, não havia nem um só enfermo? O que dirá em uma aliança em que Deus está lidando com o filho? Com isso eu aprendo que Deus está mais interessado em você do que você mesmo. Amém, irmãos? Nós estamos em um culto de ceia, celebrando os benefícios da redenção. Cura é um desses benefícios. O último texto que eu vou ler com vocês, Hebreus capítulo 9, por favor. Hebreus capítulo 9. A partir do verso 11, Hebreus 9, a partir do verso 11, está escrito: Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, observe a expressão bens já realizados. Antes, no capítulo 10, demonstra que eram bens vindouros. Agora é bens já realizados. Ou seja, Jesus é o cumprimento desses benefícios que estava para se manifestar. Ele continua dizendo, os bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, que quer dizer não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e de uma cinza, de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, aleluia, muito mais, quanto mais excelente, superior aliança, é uma insistência, né? E aqui não é repetição de narrativa não, viu, gente? É ênfase mesmo. Saiu da categoria de informação e entrou na categoria de ênfase, para demonstrar a aliança da qual fazemos parte. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Porque nem a primeira aliança foi sancionada ou estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. O que está acontecendo aqui? Como já mencionamos, apresentando o contraste da antiga aliança e da nova aliança. Está apresentando a superioridade de Cristo em todos os aspectos. Ele vai dizer, gente, nem a antiga aliança foi estabelecida sem sangue. Nem a antiga aliança. Sabemos muito bem que testamento significa a última vontade de uma pessoa. Ou onde aquela pessoa demonstra, o seu parecer, a sua vontade
disponibilizando benefícios depois da morte do testador. Então, o Antigo Testamento está apresentando, na verdade, o Novo Testamento aqui está apresentando que nem a antiga aliança foi estabelecida sem sangue. Porque um testamento só entra em operação depois da morte do testador. Enquanto ele vive, o testamento não tem força alguma, enquanto o testador está vivo. Aí ele está demonstrando, nem a antiga aliança, irmãos, foi estabelecida sem sangue. Moisés, depois que apresentou os mandamentos, a aliança, esta aliança foi estabelecida, selada com sangue. Não é o que aconteceu conosco, irmãos? Na última ceia do Senhor com os discípulos, ele disse: este é o sangue da nova aliança. Ele partiu o pão e ele entregou o sangue da nova aliança. Quando lembramos do corpo de Jesus sendo entregue ao nosso favor, lembramos que ele foi moído por causa das nossas dores. Lembramos de Isaías 53? Certamente ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Agora, quando lembramos do sangue, lembramos da remissão dos nossos pecados. E esta aliança foi selada. O testamento foi selado. Agora, o que é interessante é, quando pensamos no testamento, ele só pode ser modificado pelo testador enquanto o testador está vivo. Mudança de testamento depois da morte dele é falsificação de testamento. O que queremos dizer com isso? Cura é para os nossos dias. É para a nova aliança. É a vontade de Deus. Dizer que ele não cura hoje é falsificação de testamento. Amém, irmãos? É falsificação de testamento. Porque a aliança foi estabelecida e foi selada pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Então temos o direito à cura, a andar em saúde divina, independentemente se os dons estiverem em operação ou não. Podemos receber pela palavra, podemos receber pela manifestação dos dons, mas pela palavra também, porque é o nosso direito, irmãos. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. É o nosso direito. Cura faz parte da nova aliança. A saúde faz parte do nosso contexto, irmãos. Aleluia. É claro, irmãos, que a Bíblia também ensina sobre o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa saúde. Mas estamos falando aqui sobre casos, dos quais não temos o controle sobre a situação. As coisas simplesmente surgem no meio do caminho porque estamos em um mundo que está corrompido. Estamos em um mundo onde Satanás é Deus. Satanás é o Deus desse mundo, Deus desse século. E diante das pressões desse mundo, diante daquilo que esse mundo produz, temos um direito. O nosso direito está demonstrado na palavra de Deus. O sangue de Jesus selou a aliança. Amém, irmãos? Você pode adorar o Senhor nesse momento? Eu não vou